Olá pessoal, eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E neste vídeo nós damos prosseguimento à conversa que iniciamos no vídeo anterior, em que fizemos uma apresentação, uma síntese, trabalhamos algumas das ideias do capítulo 1 do livro Pedagogia da Cultura Corporal Crítica e Alternativas, e desta vez, neste vídeo, nós temos por objetivo proporcionar a você um conhecimento sobre o conteúdo do capítulo 2 do livro Pedagogia da Cultura Corporal, Crítica e Alternativas. Como vocês bem sabem, o capítulo 1 se dedicou à discussão da cultura mais ampla, em que fechamos o capítulo 1 apresentando essa noção de cultura para os estudos culturais e anunciando que é essa noção de cultura para os estudos culturais que é cara à educação física cultural, que influencia a prática pedagógica do professor e da professora que atuam na perspectiva cultural da educação física, que também influencia a noção de cultura do termo cultura corporal. E também foi dito naquele momento como é importante essa noção de cultura para quem trabalha com a educação, para quem trabalha com a educação física. Neste capítulo número 2, há uma discussão sobre a relação da educação com a cultura escolar e nessa noção, a partir da síntese de trabalhos anteriores, ou seja, o capítulo vai buscar argumentos em autores, em autoras que trabalharam com essa noção de educação e cultura para apresentar alguns conceitos fundamentais. Então, na visão de vários autores e autoras, entre eles, por exemplo, Talcott Parsons, entre eles Pierre Bourdieu, é a cultura que garante o funcionamento da sociedade. E aí a cultura, não seria a cultura que garante o funcionamento da sociedade, seria a escola que garante o funcionamento da sociedade, ou seja, a escola e a sua cultura específica, a cultura escolar, que vão garantir o funcionamento da sociedade. Porque a escola teria, nesse sentido, as funções, desempenharia nesse sentido, funções acadêmica, distributiva, econômica e política. Acadêmica porque a escola vai, de alguma maneira, partilhar, tornar acessível, democratizar uma parte importante da cultura, que é a cultura acadêmica, uma parte importante dos conhecimentos, que são aqueles conhecimentos produzidos a partir dos métodos de pesquisa. Então a escola desempenharia essa função, a cultura escolar desempenharia essa função ao colocar à disposição da população a cultura acadêmica. Entretanto, a escola faz isso de formas diferentes, conforme a etapa do ensino. Entretanto, a escola faz isso de formas diferentes, conforme a escola, conforme o sistema ao qual a escola pertence, conforme os recursos que aquela escola dispõe ou a quantidade de investimentos que essa escola recebe. Isso faz com que a escola adquira uma função distributiva. Para cada grupo, a escola, se a gente pensar que é possível até a existência de escolas para grupos específicos, haverá, portanto, uma distribuição bastante irregular desses conhecimentos e a escola vai, através da sua cultura, através da cultura escolar, vai privilegiar, vai prestigiar grupos diferentes de maneira diferente. E é mais ou menos esse raciocínio que vai garantir uma função econômica para a escola, ou seja, na sociedade contemporânea a distribuição da massa salarial tem alguma relação, não é uma relação total, mas tem alguma relação com o tempo de escolarização. Então, quanto mais tempo de escolarização, maior é o salário. Isso eu estou falando, evidentemente, a partir dos autores que discutiram isso, e estou falando também em termos gerais, né? Ou seja, às vezes isso não vale para um indivíduo em específico, para uma pessoa em específica, mas em termos gerais, as pessoas que frequentaram até o final do ensino fundamental, elas são remuneradas de uma certa maneira, até o final do ensino médio de outra maneira,
até o final do ensino superior de outra maneira e assim por diante. Então, essa que seria a função econômica da escola e, finalmente, a escola também exerce uma função política que garante, nessa visão, né, a coesão da sociedade, uma vez que a escola veicula, a partir da sua cultura, a escola veicula certas ideias de mundo, certas concepções sobre as pessoas, certas concepções sobre os fenômenos, e a internalização dessas concepções faz com que os grupos sociais se comportem de determinadas maneiras. Então a escola, ela exerce nesse sentido, e a partir desses autores que eu acabei mencionando, exerce um papel de reprodução da sociedade. Então, numa sociedade capitalista, a escola vai operar como uma engrenagem importante para a manutenção desse desenho social. Uma outra função, uma outra forma da escola, da cultura escolar, garantir a questão da sociedade, garantir o funcionamento da sociedade, é a maneira como a escola fixa determinados comportamentos, determinadas habilidades, determinados modos de fazer. É o que o Pierre Bourdieu vai chamar de hábitos. E a escola exerce, na função desse sociólogo francês, a escola exerce um papel importante de disseminar a cultura dominante, o capital cultural dominante. E apresentando esse capital cultural como se fosse o melhor possível, como se fosse o único, como se fosse a maneira correta de ser e agir. É assim que opera, na visão de Antônio Gramsci, que também é citado nesse capítulo, a hegemonia. Ou seja, a questão não é a escola simplesmente difundir o capital cultural dominante. A questão é que esse capital cultural dominante é apresentado como se fosse o verdadeiro, como se fosse o único, como se fosse o melhor a ser adquirido e praticado. E é nesse sentido que vai se estabelecendo a hegemonia, ou seja, uma única maneira de pensar, ou essa maneira de pensar se torna a verdadeira, se torna aquela que é validada. Também no âmbito da cultura escolar, ele faz um papel importante, e aí o apoio teórico foi buscado em Peter McLaren, o apoio importante na disseminação de uma certa ideologia. Sobretudo, a ideologia, é evidente, esse material que nós consultamos, ele se referia bastante à sociedade capitalista, então a ideologia da sociedade capitalista. E aquilo que a escola vai funcionando, portanto, como uma instituição, ou o termo que eu já usei agora há pouco, uma agência que vai perpetuando esse desenho social, essa lógica de classe, e vai proporcionando às classes subalternizadas um certo tipo de saber, um certo tipo de conhecimento, vai proporcionando às classes mais elevadas, às classes dominantes, um outro tipo de saber, um outro tipo de conhecimento, e assim, portanto, a escola vai operando na manutenção, na preservação e até mesmo na exaltação de um certo desenho social. Então, a criança, o jovem, o adulto e adulta, o idoso e a idosa, ao frequentarem essa escola, vão se apropriando de uma certa forma, de uma certa maneira de pensar a sociedade, e vão entendendo que essa é a única maneira, que essa é a melhor maneira, que talvez não exista uma outra maneira tão agradável, tão interessante, tão propícia e adequada quanto essa. Então, a escola, pela sua cultura, ou seja, a cultura escolar, de alguma maneira vai disseminando essa visão de sociedade, essa visão de funcionamento das coisas. Em linhas gerais, é isso de que trata o capítulo 2. Nós deixamos, como vocês bem sabem, todos esses vídeos à disposição no canal do grupo. Vocês também encontram uma série outra de materiais nas nossas redes sociais. Fiquem bem, nos vemos no próximo vídeo.